tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos escutar uma historinha muito legal. A história de hoje, pessoal, é do rato do campo e o rato da cidade. Olha só que historinha mais legal. Então, nós vamos escutar a historinha primeiro. Depois, a professora vai passar uma brincadeira para vocês bem legal. E, por último, a professora vai mandar um vídeo com o desenho dessa história que a professora vai contar para vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá, então? Vamos iniciar a nossa historinha chamando ela? Vamos chamar a nossa historinha, lembra? Ó, uma mãozinha do lado da outra. Vamos lá. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Era uma vez o rato da cidade e o rato do campo. Os dois são primos. E o rato da cidade decidiu ir visitar o rato do campo. Decidiu ir lá visitar o rato do campo. Ele foi. Chegando lá, ele avisou, né, o rato do campo antes, e o rato do campo estava ansioso esperando o primo dele. Quando o rato da cidade chegou, ele viu a casinha dele, e aí ele ficou olhando porque era pequena e simples. A casinha era pequena e simples. E era tudo diferente. Tinha bastante árvores. Era diferente da cidade onde ele morava. E as coisas, as comidas que tinham eram diferentes. E ele ficou uns dias lá e ele estranhou muito, porque lá não tinha aquelas guloseimas, aquelas comidas diferentes que tem na cidade, né? Lá só tinha comidas típicas do campo. Então, pessoal, o ratinho, o primo que veio da cidade, ele estava entediado. Ele falou assim pro primo dele: você tem que ir lá na minha cidade, lá na minha casa. Lá você vai comer muitas coisas deliciosas. Lá tem muita coisa. Eu vou preparar uma mesa, um banquete para você quando você for lá. E a minha casa lá é 1000 vezes maior, enorme do que a sua. Aí o ratinho do campo ficou olhando. Aí ele falou: tá bom. E aí chegou um dia, o rato do campo, o rato da cidade, foi embora para casa dele. E o primo dele, o rato do campo, pensou no convite que seu primo tinha feito. E ele decidiu ir visitá-lo na cidade grande. Foi lá visitar ele na cidade grande. Chegando lá, pessoal, ele olhou e falou assim: nossa, que casa enorme. E ele ficou assim porque ele é pequenininho, aquela casa enorme. Ele entrou, o ratinho da cidade recebeu ele, ficou todo feliz. Ele olhou e falou assim: olha, e aquele banquete que você disse que teria para mim quando eu chegasse? E aquele banquete que você teria para que eu pudesse comer, degustar várias coisas deliciosas? Cadê? Aí o ratinho subiu em cima da mesa, subiu em cima da pia, abriu a geladeira e pegou queijo, bolo, aquele monte de coisas deliciosas, colocou em cima da mesa, chamou o seu primo, o ratinho do campo, para comer, e eles começaram a comer. De repente, escutaram um barulho. Tchuc, tchuc. O ratinho saiu desesperado, chamou o seu primo, o ratinho do campo, e foram correndo. Tinha um buraquinho na parede, eles entraram dentro desse buraquinho para se esconder, correndo. E o ratinho do campo, assustado, morrendo de medo, ele: o que aconteceu, primo? O que aconteceu, primo? E ele falou: não, é que é o rato da casa. Ele deve ter escutado a gente conversar, e aí ele veio aqui. Aí ele: mas como que você mora numa casa assim que tem um gato? É muito perigoso. É muito perigoso ele te pegar, não pode. Aí ele falou: como que você vive aqui? Ele: mas aqui tem tanta coisa gostosa. Eu como na hora que eu quero.
Mas aí, quando ele aparece, o gato, eu tenho que me esconder. Aí eles ficaram lá um bom tempo. Quando o gato saiu da cozinha, eles foram lá bem devagarzinho em silêncio. Quando o ratinho do campo e o ratinho da cidade estavam comendo tão gostoso lá em cima da mesa, adivinha quem entra na casa, quem chega? Os donos da casa. Os donos da casa, porque o ratinho morava lá junto com os proprietários da casa. E aí chegaram lá dentro, na cozinha, e eles saíram correndo de novo. Correram lá para se esconder no buraco da parede. E aí o ratinho do campo estava cansado e morrendo de medo. Ele estava com muito medo. Ele olhou para o ratinho da cidade. Como que você mora aqui? É muito perigoso, você não pode nem comer direito. Aí ele falou, não, vamos esperar eles saírem daqui, da cozinha, e nós vamos comer. Aí o ratinho do campo ficou olhando e ele já estava com muito medo e cansado daquela situação, porque ele não vivia em paz. Então o ratinho da cidade foi para a cozinha, subiu em cima da mesa para comer, e o ratinho do campo não ficou mais nem um segundo, pegou, foi embora lá para sua casa do campo. E o ratinho da cidade foi atrás dele e perguntou assim, mas você já vai embora? Ele, eu acho melhor eu voltar para minha casa do campo, porque lá eu tenho paz. Lá é melhor viver lá onde eu tenho paz, tranquilidade, segurança e eu como na hora que eu quero, do que aqui. Eu não quero viver morando numa casa grande, mas viver com medo. E ele foi embora para a cidade, para casa dele, lá no campo. Ele ia lá na floresta, pegava as coisas que ele gostava de comer e ele deitava na redinha dele, deitava lá na casinha dele, que a casinha era dele, toda tranquila, e ele comia, vivia lá na sua casa tranquilamente, com a sua paz. E é assim o rato da cidade e o rato do campo. E a festa junina, pessoal, ela tem essa grande diversão que nós podemos aprender um pouco mais sobre as coisas do campo, sobre as comidas típicas, que são as festas juninas, são aquelas guloseimas do campo, por exemplo, que é a época do milho. Que delícia! Quem gosta de milho cozido aqui? Que delícia! Então, nós somos como, por exemplo, o ratinho do campo que mora, né? Lá no campo, ele come as comidas típicas da região dele. Nós também, na festa junina, nós sempre comemos a comida típica da nossa região. Qual é? Milho cozido. Como está frio, nós tomamos bebida quente. Quais são as bebidas quentes? Lembra que delícia que é? Aquelas bebidas típicas, que é o quentão. Nós temos também bolo de milho, curau. Tem vários, pipoca. Olha que legal. Falando em pipoca, vamos brincar agora? Chegou a hora da gente brincar. A professora trouxe aqui, agora para vocês, ó. Vocês vão utilizar um copo descartável. Dois copos descartáveis. Aqui a professora trouxe, são copos americanos, tá bom? Mas, na casa de vocês, com o papai e com a mamãe, vocês vão utilizar um copo descartável, tá bom? Que vai ser melhor para vocês. Aqui, a professora usou o de vidro, né, americano. E vocês vão pedir para o papai e para a mamãe fritarem uma pipoquinha. Que delícia! Vocês vão fritar uma pipoca. Vocês vão pegar a pipoca. A professora, ou então vocês podem também pegar uma folha, um papelzinho, amassar ele e, ó, formar uma pipoquinha, ó. A professora fez aqui, ó, um papelzinho. Ele está representando a pipoca, ó. Então, a professora vai colocar aqui, ó, o copo virado, né? Nós vamos colocar a pipoquinha aqui em cima. E a professora vai ter que acertar essa pipoquinha aqui, né, que está representando a pipoca, dentro
aqui do copinho. Vamos ver se a professora vai acertar? Vamos lá? Vocês vão ter que fazer isso na casa de vocês. Vamos lá? Vamos lá, ó. Eita! Não consegui. Vamos ver se nós vamos conseguir agora aqui na segunda vez. Podemos tentar até 3 vezes. Vamos ver se a professora vai conseguir. Ó, acertei! Vou lá dentro. Olha só. Vamos ver agora quem de vocês consegue acertar a pipoquinha dentro do copo. Tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.